E aí, galera, tudo bem? Turma extensiva do Aprova Concursos para Caixa. Legislação específica é a minha matéria para técnico bancário. Eu sou o professor Alan, então nós vamos trabalhar essa parte de legislação específica. Deixa eu fazer uma apresentação. Antes disso, deixa seu material na parte do PIS, ó, tá? Vamos começar a ver a lei do PIS, tá? Então, eu sou professor de Direito para concurso público há cerca de 18 anos, tá? Sempre trabalhando com concursos públicos, já dei aula numa faculdade também. Concurso da Caixa a gente já tem trabalhado nos últimos 3 concursos, se eu não me engano, 2, 3 últimos concursos. A gente trabalhou na CESP, na banca anterior e tal. Então, a gente sempre está trabalhando com concurso público para vocês. Minha matéria, diferente das outras matérias que vocês têm, e nas turmas presenciais a gente sente isso, tá? O aluno sente um pouco mais de dificuldade porque a minha parte é de legislação. E as perguntas que normalmente as bancas perguntam é em cima do texto. Então a gente vai passando o texto para vocês e a gente vai anotando coisas que já caíram numa prova ou podem cair. O feeling nosso, com a nossa experiência em concurso, que a gente imagina que possa cair. Então, vocês vão ter que marcar e olhar e ir resumindo essa situação. Então, não é tão... é meio chato para os alunos, tá? A gente vê os alunos sentirem isso, mas normalmente tem caído aí, tem prova 5 questões, na prova de CESP, às vezes 8, 10 itens, então a gente precisa saber. Então, nós temos várias leis. Tem PIS, Bolsa Família, Seguro-Desemprego, Fundo de Garantia. Tá? E tem mais os princípios da administração pública. No caso do FGTS, o edital de vocês é um pouco menor, não é toda a lei, graças a Deus, porque é bem xarope, tá? Com relação a seguro-desemprego, nós tivemos uma alteração aí o ano passado, então tem que tomar cuidado com relação a isso. Com relação ao Bolsa Família, os valores eles mudam. Tá? Depois, numa outra aula, eu vou falar isso também, mas nessa primeira, é bom já deixar os pontos, né? Esclarecendo os pontos para vocês irem sacando. Então, como diz na TV que a audiência é rotativa, eu estou gravando agora, pode ser que até o seu concurso, ou quando você for assistir, pode ser, por exemplo, no caso do Bolsa Família, que tenha mudado os valores. Isso acontece. Por exemplo, na lei falava um valor, tá certo? Para ter direito ao Bolsa Família, a pessoa tinha que ter uma renda per capita de X. Aí em 2015 mudou o valor, em 2016 mudou o valor. Então pode ser que tenha alguma alteração. A gente recomenda para você o seguinte, que antes da sua prova, quando chegar o edital, você pode estudar os valores do jeito que a gente vai passar aqui, mas antes da prova, quando sair o edital, entra no site da Caixa e dá uma olhadinha sobre esses assuntos. Ministério, às vezes, do Trabalho e Emprego, às vezes, Ministério da Assistência Social, que às vezes eles falam sobre esses programas e aí pode ter alguma alteração de valor. Por exemplo, num concurso da Caixa de 2010, eles perguntaram uma coisa sobre PIS, que é o primeiro assunto que nós vamos tratar, que não estava na lei. Então a gente vai passar para vocês, mas a gente sempre recomenda que você dê uma olhada nesses sites de referência, principalmente o da Caixa Econômica. O ideal é que só caísse o que tivesse na lei, porque o edital de vocês fala lei tal. Tá? E aí o cara perguntou uma coisa que estava fora, mas nós vamos passar para vocês também, para não correr risco de vocês perderem. Beleza? Você ficou na dúvida, você me adiciona lá no Face, tá? No meu Face, e aí manda suas dúvidas inbox. Não manda dúvida aberta, não. Manda inbox, tá? Meu nome tá lá no site, tá? Do Aprova, mas qualquer coisa para facilitar, Akihito Alan Hirata. Tá? Você vai lá no Face com esse nome e você me adiciona lá e eventuais dúvidas você pode mandar inbox lá para mim, tá? Tô lá à disposição, é um caminho para a gente ter um tipo de interação, tudo bem? Você sabe que aqui no Aprova você pode achar a aula várias e várias vezes dentro do período contratado,
tá certo? Então, se você está estudando antes do edital, aproveita para rever, tá? Depois do edital também, mas às vezes o tempo é menor, tá? Então, se você está vendo antes, aproveita para rever. Caso você não tenha Face, muitos alunos não têm Face, preferem não ter e tudo mais, diz que distrai e tal. Então, você pode mandar sua dúvida por e-mail, tá? É o primeiro nome, adv de advogado, @hotmail.com, tá? Então, você me adiciona lá e manda suas dúvidas. Deixa eu fazer um esclarecimento que em todas as turmas, assim que eu gravo, eu faço esclarecimento e eu espero que você compreenda. Eu sou diabético, então eu bebo muita água durante as aulas. Até porque eu gravo muitas aulas também, então eu bebo muita água. Então, eventualmente, pode vazar o som. E já teve aluno que não curtiu a aula, eu peço a compreensão de vocês, tá? Mas é porque eu preciso, né? E também pela quantidade de aulas, tudo bem? Muito bem, então vamos começar a lei do PIS ali. Perdão, gente. Então, ele começa por aqui, você vai ver essa ideia, tá? A ideia é o PIS, isso aqui é como se fosse uma introdução, tá? A função, o objetivo do PIS é promover a integração do empregado na vida e no desenvolvimento da empresa, tá? Sabe como é? Bonito isso aí, né? Na boa, não serve para nada, né? Quem trabalha sabe que isso aí é conversa. Mas, para a nossa prova, aí é que a gente tem que tomar cuidado. Esquecer o mundo. A gente tem que saber o que está na lei. Essa bobagem que às vezes pergunta. Qual é o objetivo, qual é a função de você ter o PIS? Promover a integração do empregado na vida e desenvolvimento das empresas. Tá certo? Tá? Tranquilo? Muito bem. Então, você tinha até 88, 88 é a Constituição. Nós temos uma Constituição que é de outubro de 88. Até outubro de 88, você tinha um fundo de participação. Fundo de participação do PIS/PASEP. Ah, mas a gente precisa saber desse PASEP, ela? Não, tá? Isso aqui é do servidor público, tá? É um programa de formação do servidor, tá? Público. Servidor público. Então, o PASEP é servidor público. Não é pra gente, a gente não tem que se preocupar com isso, tudo bem? Nossa preocupação, obviamente, é o PIS, tá? Olha só, e aqui, eventualmente, você já pode ter estudado para outros concursos, eventualmente você pode estar fazendo direito, e aqui tem umas coisas importantes no artigo 1º que eles podem trocar, tá? Ó, entende-se por empresa, pessoa jurídica, tá? Nos termos da legislação do imposto de renda. A pessoa jurídica nos termos da legislação do imposto de renda. E o empregado é aquele definido na legislação trabalhista. Então, empresa é definido na lei do imposto de renda. E já empregado é na legislação trabalhista. O que ele pode fazer na prova? Inverter. Ele pode trocar isso. Ou ele pode dizer que a legislação trabalhista define empregado e empregador. Aliás, a CLT define mesmo. Artigo 2º e 3º. Artigo 2º e 3º. Tá? Então, toma cuidado com isso. A empresa é a legislação trabalhista que define?
Não. Empregado, sim. E aí nós temos 5 requisitos para ser empregado, tá? O empregado, ele presta serviço pessoalmente. Sempre é pessoa física. Sempre é pessoa física, tá? Tudo bem? Uma empresa não pode ser empregado. Uma empresa não pode ser empregado, tá? Que tem aquelas terceirizações, né? E tal, beleza? Tá? Ele recebe uma contraprestação, tá? Ele recebe uma contraprestação. Ele recebe din-din. Contraprestação. Depois a gente vai falar sobre isso, beleza? Tá? Ele não pode trabalhar de graça, tá? Ele tem normalmente ele é contratado por prazo indeterminado. Pode ser contratado por prazo determinado também, mas normalmente é contratado por prazo indeterminado, tá? Contratado por prazo indeterminado. Beleza? Tá? Ele é subordinado. Para você não confundir empregado com outros tipos de trabalhador. Não confundir com outros tipos de trabalhador. Tá? Ele trabalha por um certo horário. Ele não é eventual. Ele é não eventual. Beleza? Não eventualidade. Então, primeira ideia. Essa ideia de pessoa física. Essa ideia de pessoa física, tá? Você tem lá uma terceirização. Você tem lá aquele caso assim. A empresa 1 faz um contrato com a empresa 2. E a empresa 2 contrata empregado. Esse cara vai prestar serviço para a empresa 1. Mas ele é contratado, a relação trabalhista, relação de emprego, é com a empresa 2. Aqui é uma relação comercial. Uma relação comercial aqui da empresa 1 com a empresa 2. Então, a empresa 2 não é empregado. A empresa 2 não é empregado, tá? A empresa 2 não é empregado. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Então, há uma contraprestação. Para você não confundir o empregado com outros tipos de trabalhador. Você tem o trabalho voluntário. A pessoa pode ser voluntária. Sim ou não? Tá? O trabalho voluntário, esse cara não é empregado. Porque ele não recebe uma contraprestação. Você vai trabalhar lá num hospital, ajudando criança carente. Você pode fazer outras coisas. Isso é um direito seu. Tudo bem? Ele é subordinado. Para você não confundir, ó, então ele recebe salário para não confundir com o trabalhador voluntário. Ele é subordinado para você não confundir com o trabalhador autônomo. Tá? Para você não confundir com o trabalhador autônomo. O autônomo, ele não tem subordinação, a chamada subordinação jurídica.
O empregado ele é subordinado. O patrão fala, vai fazer isso. Você tem que terminar essa tarefa, tem que fazer aquilo. E o empregado tem que seguir isso. Já o trabalhador autônomo, não. Por exemplo, ele deveria fazer uma rota. Deveria começar aqui e ir até lá. Mas na noite anterior, ele foi num boteco, saiu, bebeu e foi parar numa casa de alguém do outro lado. Se ele quiser começar por aqui, ele começa. Ele inverte. Às vezes, se é subordinado, não. O patrão falou que tem que começar aqui, vai ter que começar aqui. Tudo bem? O autônomo, tá chovendo, fala assim, não vou trabalhar agora à tarde. Ou vou acordar um pouco mais tarde porque estou com dor de cabeça. Se é empregado, tá com dor de cabeça, tá com dor de barriga, tá com dor no joelho, vai ter que trabalhar. Ou arruma um atestado. Tudo bem? Subordinado. Beleza? E ele é um trabalhador não eventual. Você tem aquele cara que eventualmente aparece lá. Esse cara não é empregado. A característica de ser empregado é que ele tenha habitualidade. Habitualidade. Tudo bem? Então, isso aqui só para apresentar a noção de empregado. Só a noção de empregado. Então, e a empresa quem define é a legislação do imposto de renda. Vai cair para nós o que a legislação do imposto de renda determina? Não. A princípio, não. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Aí, a gente falou que tem um saldo de cotas aqui, tá? Esse fundo de participação, tudo bem? Esse fundo de participação aqui do PIS, tá? Quem estava nesse saldo de cotas antes da Constituição de 88, tá? Antes da Constituição de 88, ele vai ter direito ao saque. Isso aqui caiu numa prova. Não deveria cair numa prova para nós, porque isso não está na lei. Mas como ele perguntou já em prova, tá? Na verdade, eu vou passar uma listagem para vocês de como poderia sacar e a pergunta era exatamente ao contrário. Quer dizer, eles colocaram uma das situações que não estava aqui, tá? Então, era errada porque você não poderia sacar nesses casos, tudo bem? Tá? Então, direito de saque nessas hipóteses, tá? Vou ter que copiar aqui para vocês, mas é bom, isso é importante vocês copiarem para ajudar a guardar. Eu estou dando um assunto numa turma presencial, fico os caras tirando foto. Foto você tem que tirar quando você está na praia, meu. Na boa. Tudo bem, o cara tira foto, ele guarda para ele. Mas você pode também copiar, porque você copiando ajuda a fixar, gente. E aí depois que você copiar, você copia de uma forma melhor para você, e aí você tira a foto e vai ter do mesmo jeito. A questão não é essa, a questão é que o aluno tem que treinar, ele precisa estudar. Nós temos facilitadores, por exemplo, uma aula online é um facilitador. Você não precisa sair, você não precisa gastar tempo com trânsito e tudo mais. Você pode assistir à noite, de madrugada, final de semana. Você que decide. Isso é um facilitador. Você pode assistir a aula novamente, tá certo? É um facilitador. Só que esse facilitador não pode fazer de tal forma que você perca a essência, tá? Então, olha só. Aposentadoria pela Previdência Social. Aposentadoria pela Previdência. Invalidez permanente. Ou reforma militar. Idade igual ou superior a 70. Nós vamos falar sobre isso também quando a gente for falar do FGTS. Hipótese de saque, tá? Transferência do militar para reserva. Titular ou dependente, portador do vírus HIV, tá?
No fundo de garantia nós também vamos falar sobre isso. E esses casos aqui também, tá? Morte do participante. Neoplasia maligna. Neoplasia maligna é câncer, tá? E aí pode ser também titular ou dependente. Assim, é interessante essa possibilidade que tem aqui o texto, né? Porque não é só o titular, porque às vezes o titular está com uma saúde de um touro, só que ele tem um parente, um dependente dele, que está muito doente. E às vezes ele precisa desses valores, tá? Muito bem. É um benefício assistencial para portador de deficiência. Ou ao idoso. Como caiu na prova em 2010, se quem sofre de diabetes poderia sacar essa cota? Não. Tá? Então, cuidado, cuidado. Pergunta da CESP. Pergunta da CESP para a Caixa Econômica. Tá? Então, nessas hipóteses. Me perdoem a letra feia, viu, gente? Minha letra é feia, né? Mas fazer o quê? Tranquilo? Tranquilo? Muito bem. Esse saque, gente, nessa condição aqui, pode ser feito a qualquer tempo, tá? Independente do abono salarial, que depois a gente vai ver. A gente vai ver numa outra lei o abono salarial, que é o abono do PIS, tá? Tranquilo? Muito bem. Vamos voltar a falar sobre a lei, tá? Parágrafo 2º. Participação dos trabalhadores avulsos. Trabalhador avulso é aquele que presta serviço a diversas empresas, sem relação empregatícia. Então, cuidado. Você tem uma outra definição de avulso, tá? Que não é essa. Mas para a nossa prova, para a lei do PIS, para a nossa prova para o PIS, em se tratando do PIS, avulso é aquele que presta serviço para diversas empresas sem vínculo empregatício, tá? Então, ele é um prestador de serviço. Então, ele trabalha para um, para outro e tal. Definição na legislação trabalhista de avulso é uma outra coisa, tá? O avulso é aquele, na Constituição, inclusive, artigo 7º, 34, avulso é aquele que tem os mesmos direitos do trabalhador com vínculo empregatício. É o estivador. Mas, para a nossa prova, não é essa a definição. Avulso é o cara que presta serviço para vários... para vários empregadores sem vínculo empregatício. Sem vínculo empregatício. Tudo bem? Vamos marcar isso? Tá? O cara pode trocar o que é o avulso. Vai colocar que avulso é outro. Tá? Avulso é outro. Não. Então, temos que saber isso. Beleza? Muito bom. O programa que trata o artigo será executado tendo um fundo de participação. E aí os depósitos vão ser feitos na Caixa. Tá? Muito bem. Aí, isto aqui foi objeto de prova. Esse parágrafo único já caiu em prova por aí. Tá? Então, a Caixa pode firmar convênios com Rede Bancária Nacional.
para receber os depósitos. O que acontece? Você tem mais de 5.500 municípios. E pode ser que num determinado município você não tenha uma agência da Caixa. É óbvio que hoje tem lá as lotéricas, que eles firmam lá e a lotérica serve como se fosse uma agência da Caixa. Tá? Mas vamos imaginar que não tem esse convênio. Só que tem lá um determinado banco. Não vou falar o banco, porque senão parece que é propaganda. Quando eu morava no interior do Paraná, eles falavam assim, é uma cidade, se tiver uma igreja, uma loja de departamento X, que nem existe mais, e se tiver o banco tal. Tá? Então, vamos imaginar que tenha o banco tal. E aí a Caixa fez estudos e fala assim, não vale a pena ter uma agência lá. Só que tem trabalhador naquele município. E aqueles trabalhadores vão precisar receber o PIS. Então, o que a Caixa faz? Faz um convênio com o Banco X. Então, os depósitos vão ser feitos lá e as pessoas que precisarem sacar, eventualmente, vão sacar efetivamente de lá. Então, cuidado. Quero chamar a atenção que fala em rede bancária, só que nacional. Minha preocupação nessas provas aí é o cara trocar, tá certo? O cara trocar isso e ele falar que pode ser através de uma outra agência, tá? De rede bancária nacional ou internacional. Não, rede bancária nacional. Rede bancária nacional. Tudo bem? Só para relembrar então, esse parágrafo único, pergunta de prova. Se a gente for ver, não tem muito a ver, né? Mas, pergunta de prova. Muito bem. Aqui você tem dois tipos de parcela. Esse fundo vai ser constituído por dois tipos de parcela, tá? Isso aqui, vamos deixar para a próxima aula. Aí na próxima aula eu falo sobre isso. Deixa eu até alertar uma coisa. Os alunos, assim, na primeira aula, assim, primeira, segunda aula, falam assim, mas será que ele vai dar tempo de ver tudo? Ele está muito lento e tal. Fica tranquilo. A gente dá aula disso há muito tempo, tá? Então vai dar tempo da gente ver tudo. Porque o que importa também é não ficar só entubando matéria. Vocês têm que entender isso aqui, tudo bem? E aí, na próxima aula, a gente vê com calma isso. Valeu? Primeira aula também teve uma introdução e tal. A próxima aula a gente vai um pouco mais rápido. Tranquilo? Fica suci, ótimos estudos e beija muito.